Você já se perguntou como é que se usa must e have to? Você já tentou usar os dois e se embananou inteiro? Porque eles se parecem, mas não são iguais, ou são completamente diferentes, enfim. Pois nesse vídeo eu vou te ensinar a usar must e have to da melhor forma possível, sem errar e sabendo o que você está fazendo. Então, senta confortável, pega seu lápis, caderno, borracha para anotar as dicas que eu vou falar e bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs e a gente vai falar sobre must e have to. Mas primeiro, deixa eu te fazer um convite que é para você se tornar membro do Conexão Britânica. O que significa isso? Significa que você gosta do nosso trabalho, que você quer apoiar o nosso trabalho, não só com like, com compartilhamento, com comentário, mas também ajudando a gente a crescer cada vez mais de uma outra forma. Os membros do canal, eles colaboram com um valorzinho por mês e cada um deles tem um benefício. Então, cada valor que você encontrar naquele botãozinho ali do lado do botão de inscrição, você tem um benefício diferente. Seja o seu nome ser mencionado no canal, seja você ter um grupo do WhatsApp fechado só para os membros do canal, onde você pode conversar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, a gente bater papo, ou também chegar até o ponto de eu fazer uma aula exclusiva só para você. Uma aula de até 15 minutos sobre o assunto que você quiser, onde eu vou gravar essa aula exclusivamente para você, vou falar seu nome, eu vou fazer tudo, tá? Então, clica lá, dá uma olhadinha, vê como é que funciona, vê qual que te agrada mais e eu vejo você lá do outro lado. Pois muito bem, vamos falar de must e have to para que a gente pare de se confundir, para que a gente pare de enrolar, de se enrolar simplesmente, porque eles se parecem. E eles se parecem sim, mas eles não são iguais. Eu vou te contar agora como é que funciona. Primeiramente, vamos ver essas frases aqui que eu trouxe para você. Olha só. You must be here at 9 o'clock. You have to be here at 9 o'clock. You must wear a tie. You have to wear a tie. Então, basicamente, eu estou dizendo, você precisa estar aqui às 9 horas. Você tem que estar aqui às 9 horas. Você precisa usar uma gravata. Você tem que usar uma gravata. Tudo afirmativa, claro. Porém, eu vou te perguntar, qual que é a diferença entre uma e outra? Um eu estou falando de precisar, outro eu estou falando de ter de ou de obrigação. Basicamente, são as mesmas coisas. Então, estou sim falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Por isso que a gente tem esse sinalzinho aqui de igual, ó. Eles são iguais. A gente vai falar sobre as mesmas coisas. Então, esse é um dos primeiros pontos principais de confusão que a gente tem quando usa must e have to. Eles são muito próximos e quando a gente usa de forma afirmativa, sim, eles são iguais. Então, não tenha medo de usar um ou outro, tá? Pode ficar bem sossegada quanto a isso, que você vai conseguir fazer isso sem problema, usando tanto um quanto o outro. Agora, em que momento, em que situação, em que contexto eu uso must e have to? Eu vou te contar. Imposição, dever ou necessidade grande. Por isso que eu falei que eles são iguais, porque apesar do must, muitas vezes a gente querer dizer você precisa, e nós temos um outro verbo da língua inglesa que eu posso substituir esse precisar, essa precisão ela é grande, essa necessidade ela é grande. Por isso a gente usa must. E por isso que ele e have to são sinônimos nesse caso, tá? Então, se você pensou, mas tem aquele outro verbo lá, você tem toda a razão. Mas aquele verbo lá, a gente fala de uma necessidade comum, uma necessidade normal. Neste caso, estes modal verbs, a gente fala de uma necessidade grande, tá? Então, imposição significa eu estou impondo alguma coisa, você tem que fazer isso porque é a regra, né? You have to wear a tie. Você tem que usar uma gravata, uma imposição, um dever. You must obey the law. You have to obey the law. Você tem que obedecer às leis. Então é um dever. E uma necessidade grande, como a gente falou. You must be here at 9 o'clock. You have to be here at 9 o'clock. Você tem que, você precisa, você é obrigado a estar aqui às 9 horas. Tá? Mas, se eu mudar para negativo, se eu mudar para forma negativa, será que muda alguma coisa? Vamos ver. Forma negativa de must, mustn't. Então, you mustn't be here at 9 o'clock. Have to, forma negativa, you don't have to. Então, you mustn't be here at 9 o'clock.
Você não precisa estar aqui às 9 horas. You don't have to be here at 9 o'clock. Você não tem que estar aqui às 9 horas, certo? Ou you mustn't wear a tie. Você não deve usar uma gravata. You don't have to wear a tie. Você não tem que usar uma gravata. Então fica assim na forma negativa. Eu já vou falar de significado. Me dá só um segundo. Vamos ver a interrogativa. Must you be here at 9 o'clock? Você deve estar aqui às 9 horas. Do you have to be here at 9 o'clock? Você tem que estar aqui às 9 horas. Must you wear a tie? Você deve usar uma gravata? Do you have to wear a tie? Você tem que usar uma gravata? E tudo isso você percebe que tem uma pequena diferença entre um e outro. Eu até coloquei aqui tanto na negativa quanto na interrogativa um sinal de diferente. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Mustn't ou o must no início da minha frase para fazer a pergunta, eu estou falando de imposição ou proibição. Estou impondo a negativa, vamos colocar assim. Então, ou estou proibindo, você não pode, você não deve, né? Já o don't ou doesn't have to, ou do you, ou does she, does he, have to, é algo que não há a necessidade ou é desnecessário que seja feito. Lembrando que há aquela questão de necessidade grande, tá? Então, realmente não há a necessidade, ok? Então, eu vou usar, presta atenção nisso, presta bastante atenção nisso. Eu vou usar must no tempo verbal presente. Eu vou só usar must quando eu estou falando do presente. Então, eu preciso usar uma gravata. I must wear a tie. Eu devo usar uma gravata. I must wear a tie. Já have to, eu posso usar ele no passado, além do presente. Ou seja, I have to wear a tie, eu tenho que usar uma gravata. I had to wear a tie, eu tive de usar uma gravata, ok? Então, se eu precisar me referir a algo que eu me referiria com must, mas no passado, eu uso have to, ok? Como, por exemplo, you had to be here at 9 o'clock. You had to wear a tie. You didn't have to be here at 9 o'clock. Negativo. You didn't have to wear a tie. Did you have to be here at 9 o'clock? Interrogativo, olha só. Did you have to wear a tie? Então, esse é o must e o have to. São parecidos, mas eles não são iguais em alguns pontos. Eles são muito próximos, sim, tá? Então, ficou com dúvida? Volta, ouve de novo, assiste de novo. Não tem problema, tá? Se ainda assim ficou com dúvida, deixa aqui um comentário para mim. O nosso WhatsApp tá lá na descrição do vídeo. É só clicar lá, você manda mensagem direto. A minha equipe atende, passa para mim. Eu respondo a tua pergunta sem problema, tá bom? Mas a partir de agora, o que você precisa fazer? Olha só, ouvir muito. Todo o nosso aprendizado ele começa no nosso ouvido. Começa com a gente preparando o nosso ouvido. Então vamos ouvir muito, procurar coisas com must, com have to, seja em música, em podcast, audiobooks, vídeos no YouTube, aqui nosso do Conexão Britânica ou de outros canais aí, tem vários outros criadores tão competentes quanto, então, que tem muito material legal, acompanhe eles também, ou de outras plataformas de vídeo, tá? Ouviu bastante, repete o que essas pessoas falaram, repete o que a música falou, repete aquele trechinho do podcast que a pessoa falou um negócio com must, falou um negócio com have to e você achou interessante. Repete, mas tenta reproduzir exatamente o que foi feito lá. Exatamente a mesma frase, tá? Em seguida, crie suas próprias situações, usando os exemplos que você aprendeu. Pega os exemplos que eu dei aqui no vídeo. Muda para alguma outra situação, uma situação da tua vida, ou uma situação que você acabou de inventar, que não tem nada a ver com a situação que eu falei durante o vídeo, tá? Terminou? Passos 1, 2 e 3, faça tudo de novo. Tudo de novo, tá? Só isso, essa repetição, esse processo de repetição, ele é absolutamente necessário e é importantíssimo que você passe por ele, tá? Faz parte desse processo, faz parte da tua aprendizagem você repetir várias vezes a mesma coisa, tá? E olha, por último, mas não menos especial, não menos importante, não perca que a aula 41 já vai sair. Semana que vem, se você está vendo isso na semana do lançamento, semana que vem, se não é o próximo vídeo, tá? Então, não perca, que tem mais um assunto interessante, mais 2 modal verbs que eu sei que você vai gostar.
Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.